Paz, querido, tudo bem? Olha, estamos mais uma vez aqui meditar na palavra de Deus, esse livro aqui abençoado. E eu tenho falado ultimamente aqui nos nossos vídeos sobre o motivo, o sentido pelo qual você é parte no trabalho de missões. Você que acompanha, você que está aí no seu trabalho, né, no escritório, você que está aí quem é professor, né? Você que trabalha, aí seja lá qual for o seu trabalho, mas Deus tem colocado no seu coração o desejo de estar acompanhando o missionário, o desejo de orar pelo missionário, o desejo de participar financeiramente, ser parte, né? Que a gente costuma falar sobre a oferta participativa. Então, porque você é parte desse trabalho. Então, Deus colocou tudo isso no seu coração para que você possa também ser um missionário no campo de missões. Você possa somar forças com esse trabalho de missões. E algo também que missões não é apenas isso. Fazer missões e ser parte não é apenas mandar uma oferta por mês e passar o resto do mês vendo o que o missionário está fazendo lá no campo, tá? Aí eu mando uma oferta. Você ser parte no trabalho de missões é você ser colocado inserido dentro de uma batalha. Que primeiramente essa batalha ela pertence ao Senhor, né? Pertence ao Senhor, e eu vou dizer em que sentido. Não que Deus estivesse batalhando, eu vou até explicar isso aqui, que isso aqui é importante a gente entender. Mas a guerra, ela é do Senhor. Deus está manejando isso. E um ponto interessante que nós temos que entender é que Deus ele não está brigando com Satanás. Deus ele não está guerreando com Satanás, né? O inimigo, a gente sabe que ele guerreia contra o Senhor. Mas Deus não. Deus, quando Satanás ele pecou, ele foi expulso da presença de Deus, ele foi julgado e ele já tem uma condenação, tá? Ele não vai ser julgado, ele já foi julgado, ele já foi condenado. Então, vamos imaginar o seguinte: sabe aquele momento que o juiz chama o camarada que cometeu um determinado crime e mostra o que ele fez, bate o martelo e fala, ó, põe pra cadeia, leva pra cadeia. Então, naquele momento que bateu o martelo até ele ir pra cadeia, na eternidade de Deus, esse é o momento que Satanás está vivendo, tá? E que pra nós é muito tempo, né? É muito tempo. Mas é isso. Deus ele já condenou Satanás, bateu o martelo e ele já tem um lugar para onde que ele está indo, que é o lago de fogo. Já está condenado para isso aí, tá? Então Deus não está brigando com Satanás. Agora essa briga é entre quem? Entre nós. Eu vou dizer isso para você e aqui a palavra de Deus fala, nos mostra. Eu quero trazer você para essa palavra, tá? E que você possa entender que essa guerra ela é entre nós. O inimigo ele está fazendo guerra contra o povo de Deus para frear, para destruir, para frear os planos de Deus. Muitas vezes a gente acha que existe uma guerra entre Satanás e Deus, sabe? Muito tempo as pessoas pensaram isso, escreveram sobre isso, né? Tem toda essa um pensamento, essa questão entre Deus e Satanás, o bem e o mal. Não entra nessa não, tá? Deus ele não está brigando com ninguém. Deus ele é o alfa, o ômega. Olha, Gênesis foi escrito e Apocalipse também já terminou. Tá terminado aqui, ó. Tá? A gente sabe que vai acabar aqui, ó. O último livro da Bíblia tá aqui. A última página tá aqui, vai cumprir. Tá? Tá se cumprindo. Os dias estão passando e cada vez mais nós estamos vendo esse livro aqui, que ele é tão atual. A gente está vendo isso, né? E o que eu quero trazer ao teu entendimento é o seguinte. Quando você conheceu um trabalho de missões, você foi chamado para uma guerra, juntamente com aquele missionário. Porque aquele missionário que está no campo, seja eu, se você apoia o nosso trabalho aqui, ou seja qualquer outro missionário, Deus ele te chamou para uma guerra. Primeiramente aconteceu com o missionário, vou falar de mim, primeiramente aconteceu comigo. Eu entrei numa batalha, num turbilhão de oração, de buscar a orientação de Deus, quando Deus começou a falar comigo, para eu me lançar ao serviço de missões. Isso aconteceu no Paraguai, né? Eu não era casado ainda, mas Deus começou a me envolver
Lá no Paraguai, Deus começa a me levar ao serviço de missões, Deus leva para o trabalho que eu estava fazendo. Deus até levantou na época pessoas para estar sempre, né, com a gente, nos apoiando de alguma forma. Chegou o tempo, esse número de apoiadores eles foram aumentando pelo trabalho também que a gente estava fazendo. E isso aqui é um ponto bastante interessante, tá? Que sempre quando existe uma palavra, Deus escolhe uma pessoa e ele traz uma palavra para essa pessoa, existe também um mover de Deus para atrair aqueles apoiadores para aquilo ali. Normalmente assim, em termos de oração, apoio financeiro e etc, né? Mas isso aconteceu comigo. Eu casei, estava trabalhando no Paraguai, eu pensei em continuar trabalhando no Paraguai, Deus me dá uma palavra para sair do Paraguai e eu vim para cá. Eu vim para cá, foi outro turbilhão de buscar a orientação de Deus, todo o mover de Deus, e eu estou aqui. E aqui, nesse momento aqui, uma das coisas, nós continuamos buscando a Deus em oração para vencer os gigantes que tem na terra, vencer as oposições espirituais da terra. Tudo isso é feito na oração, não é brincadeira. E aí Deus traz você. Deus coloca você no meio dessa guerra toda. Porque a obra é dele, a obra não é minha. Eu vou ajudar o trabalho do Peniel. Você está enganado, o trabalho não é do Peniel, tá? Antes de eu vir para cá, Deus já falava que as coisas iam acontecer e as coisas estavam acontecendo. Eu fui inserido num trabalho que é dele, não é meu. Eu não inventei nada disso aqui, tá? Eu não inventei. Isso aqui, Deus colocou a gente aqui. Eu só estou numa posição diferente da sua, mas isso aqui é tudo mover de Deus, tá? Você tem que entender isso. E a palavra de Deus fala aqui, para a gente trazer aqui do contexto bíblico e compreender a nossa posição em oração, diz assim, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia não são carnales, sino poderosas em Deus para destruição de fortaleza. As armas da nossa milícia, elas não são carnais, tá? Então, não adianta. Existe o nível carnal de se fazer a obra de Deus. Isso em tudo, tá? Aqui no campo de missões, quem sabe aí na sua igreja, existe o nível carnal. Existe o nível espiritual. Quando nós descemos ao nível carnal de se fazer a obra, nós entramos no nível do inimigo e nós perdemos a guerra. Então, a gente tem que ter um equilíbrio nisso. Tem muita gente que não sabe nem o que é descer ao nível carnal, é da carnalidade. Carnal quer dizer carnalidade. Pastor, tem muita gente que deixou de fazer trabalho de rádio achando que trabalho de rádio era carnal. Entendeu? E isso, ele não sabia que isso é carnalidade. Não, a rádio é um programa de rádio, é uma ferramenta de alcance, de levar a mensagem. E esse pensamento é carnalidade, sim, é uma falsa santidade. Tem muita gente que não deixou de fazer trabalho de televisão achando que era carnalidade. O que ele não entendia que carnalidade era esse pensamento quanto à televisão. A televisão era uma ferramenta. Tem muita gente que deixa de usar a internet achando que é carnalidade. Não vou usar mais o meu Facebook. Não vou mais usar meu WhatsApp. Tudo bem. Se você não sabe dominar, se você é dominado por isso, é melhor mesmo você... A Bíblia diz até tua mão, né? Se a tua mão te leva ao pecado e você perecer, é melhor você arrancar sua mão do que você ser jogado, o corpo inteiro ser jogado no lago de fogo, tá? Então, mas de certo modo, se você não pode lançar a carnalidade numa ferramenta, não, tá? Então, você tem que entender que se você está no nível carnal, de carnalidade, eita, nossa luz aqui tá chovendo lá fora, se você não sabe disso, tá chovendo lá fora, tá chovendo forte, eu tô aqui dentro, por isso que eu tô aqui dentro gravando, viu? Então, o que acontece? O nível de carnal não é o nível de você usar ferramentas humanas para desenvolver o reino de Deus, não. Carnal é carnalidade. São atitudes de pecado. Tem que compreender isso. São atitudes de pecado. Agora, quando você, humanas, né? Humanas, carnais, etc. Quando você entra nesse nível carnal, você perde a guerra. Porque o inimigo, ele é perito e essa é a área dele, onde ele domina, onde ele tem autoridade. Agora, o apóstolo Paulo, ele fala que as nossas armas,
As armas da nossa milícia, elas não são carnais. Não é pela imposição humana, não é pela força humana, não é pelas ideias humanas, não, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. A palavra de Deus também fala em Efésios capítulo 6, versículo 12, porque não temos luta contra sangue nem carne. Você não está lutando contra pessoas. Nós não lutamos contra pessoas. Nessa época que nós estamos vivendo, a época de... As pessoas falam muito de política, né? E eu lancei um tempo atrás perguntas sobre... O pessoal perguntar, e tem gente que pergunta, pastor, o PT é o partido do demônio? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, pelo amor de Deus, tá? Você tem que entender a questão do nível. Qualquer partido pode ser partido do demônio, dependendo de como vão usar. Como é que continua aqui? Não sei, tá? Não vou aqui falar que esse é bom, mas a questão é como é que se... Pastor, a internet é do demônio? Pode ser do demônio, dependendo como você vai utilizar, entendeu? Então depende do que você vai utilizar. Mas a Bíblia aqui, a nossa luta não é contra carne nem sangue. E esse tipo de pensamento, que isso é do demônio, a televisão é do demônio, isso é carnal. Isso te freia. Isso leva você a uma falsa santidade, você acreditar numa coisa que você acha que você está sendo santo porque você não usa a internet. Eu sou mais santo porque eu não tenho televisão. É bom mesmo parar de assistir televisão, que hoje em dia está complicado, né? Mas televisão é apenas uma ferramenta. Eu sou mais santo porque eu não uso o Facebook, né? Eu sou mais santo porque eu não vejo o YouTube. E assim vai. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra senhores desse mundo, governadores das trevas, contra espíritos malignos nos lugares celestiais. Nós somos inseridos, amados, numa guerra. Você foi inserido nessa guerra, tá? Para pelejar, para lutar, para guerrear. E Deus, ele colocou você nesse ambiente. Essa luta, ela é nossa, tá? É por isso que você fez, Deus colocou você, o serviço de missões, à sua frente. Porque o missionário, ele tá lá e ele precisa muita gente na retaguarda. E precisa pessoas que possam ir para a oração. E às vezes você, lá naquela reunião de oração, você lembra do que acontece aqui na Bolívia. E ali no ambiente você fala, irmãos, eu tenho um contato com um pastor que se chama Peniel. Ele está lá na Bolívia, ele está fazendo um trabalho assim, e ele esses dias estava falando de tal coisa. Vamos orar pelo trabalho que ele está fazendo? E ali naquele momento de oração, o Espírito de Deus te usou para você trazer um conhecimento aqui para aqueles irmãos, e aí o Espírito de Deus começa a usar outra intercessão, o mover de Deus, e a guerra é feita ali naquele determinado ambiente, tá? Então é por isso que o serviço de missões, ele é envolvente dessa guerra. Não é apenas um missionário, né? As nossas armas, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas no ambiente espiritual, no ambiente, né, do Espírito de Deus. Então, compreende isso, tá? E vamos entender a nossa posição em Deus, na oração, buscar Deus em oração. Compreende aí por que Deus te colocou no serviço de missões, aonde você está. Pastor, tanto queria... Eu termino aqui contando uma história de um pastor. Eu já até escrevi sobre esse pastor, né? E em alguns e-mails aí. E esse pastor, ele certa vez, ele quando adolescente, ele tinha muita vontade de fazer missões. Um dia ele estava num culto de missões, tinha um pregador falando de missões, e falou, quem quiser fazer missões, vem à frente, tá? E ele foi à frente, né? E dobrou os joelhos. E tava ele, e ele contou para mim que tava ele e mais outras pessoas ali que também eram dos jovens ali da igreja. E ele falou assim, Peniel, daquele pessoal, todos eles foram pro campo missionário, menos eu. E o tempo foi passando, e ele não foi pro campo de missões, mas ele acabou ao serviço pastoral. Posteriormente, tempo depois, ele estava à frente da igreja e ele estava apoiando vários missionários, um deles era até eu. E ele comentou isso comigo, que Deus mostrou isso para ele, que Deus iria levar ele para o campo de missões, mas não era do jeito que ele estava pensando. Mas a forma que Deus estava levando ele ao campo de missões era do apoio que ele estava dando, né? Então Deus falou com ele lá atrás, eu vou te levar para o campo. E ele achava que ele ia para o campo de missões, ele ia ser um missionário lá no campo. Não, mas não foi daquela forma.
né? A forma que Deus utilizou foi ele ser um apoio. E além de ofertar cada mês para aquele, ele mobilizava a igreja também na oração. Isso é bastante importante. Então é muito importante você entender a sua posição nessa guerra, né? Estamos sim inseridos numa guerra, assim como eu estou inserido numa guerra. Você também aí, na posição que Deus te colocou, também está inserido numa guerra. Certo é que a guerra está travada e as nossas armas, elas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Amém? Forte abraço, Deus te abençoe.